Questão 4, letra B. Na primeira ele pede, né, pra gente, na letra A, ele pede para calcular o V, né, V de t, não sei se ficou claro, né, o V de t é a primeira derivada e o A de t é a segunda derivada, beleza? E pede para ver se é solução. A gente verificou, viu que era solução. E aí na 4, letra B, ele pede para calcular os pontos críticos de S de t. Então, S de t a gente encontrou, né? Quer dizer, ele deu essa função, ele falou que era S. E aí, para encontrar os pontos críticos, a gente tem que avaliar a derivada, né? Derivada igual a zero não existe. Então, em vez de derivar, eu só vou copiar a derivada. Então, vai ficar S' de t, que é a derivada, é menos 12t, não, menos 6. Eita, eita cachaça. 6t vezes e elevado a menos 2t menos 3e elevado a menos 2t. Beleza? Tá aí. Esse é o v de t, né? Essa é a derivada. E aí, nessa função que a gente tem que avaliar quando ela é igual a zero, quando ela não é, os pontos críticos, né? E se ela existe para todos os pontos, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma exponencial, né? A princípio, nas exponenciais, a gente pode botar qualquer valor aqui em cima. Pode ser valor positivo, valor negativo. Então, as exponenciais elas não geram restrição. Quem gera restrição são as raízes e os ln's. Esses sim não geram as restrições, né? Não pode ser negativo. Não existe ln de menos 2. Não existe raiz de menos 5. Não nos reais. Então, como não há nenhuma restrição aqui, a gente está sempre multiplicando funções que são contínuas em todos os reais. Então, essa função aqui ela não vai ter nenhum problema, né? Nenhuma falha. Mas ela pode ser zero, né? Então, a gente vai ter que resolver essa equação. 6t vezes e elevado a menos 2t menos 3 vezes e elevado a menos 2t igual a zero. Tá. Eu vou colocar e elevado a menos 2t em evidência. Então, a gente vai ter e elevado a menos 2t vezes 6t menos 3 igual a zero. Então, vamos lá. Quando eu tenho um produto de duas coisas dando zero, a gente tem que a primeira é zero ou a segunda é zero. Beleza? Então, vamos olhar aqui. Vamos olhar esse caso aqui primeiro. Será que tem como isso aqui dar zero? Se você se lembrar bem lá das exponenciais, esse aqui é um tipo de exponencial decrescente. As exponenciais, ela decresce, né? Ela decresce porque aqui é menos 2. Ela diminui, 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 mas ela nunca toca o eixo, né? Aqui eu aproximei muito, mas não toquei, tá bom? Ela se aproxima muito do eixo, mas não toca. Se ela se aproxima muito, mas não toca, esse valor aqui ele é sempre maior do que zero. Na verdade, tem alguns teóricos que dizem que isso aqui só dá zero quando t tende a infinito. Mas tender não é ser, né? Então, isso aqui é sempre maior do que zero. Exponenciais são sempre maiores do que zero. Então, o resto é essa parte aqui ser zero. Então, 6t menos 3 tem que ser igual a zero. 6t igual a 3. T igual a 3 sextos. T igual a 1 meio. Então, tá aí. Então, o único ponto crítico que a gente tem nessa função é justamente quando o t é igual a 1 meio, né? O tempo é 1 meio. E aí a gente pode avaliar quando que a função é crescente e quando ela é decrescente, né? Você pode...
A gente pode avaliar essa mesma função aqui, né? Que é o S de t. A gente não fez muita coisa, não. Eu lembro que essa parte aqui, como a gente viu, é sempre maior do que zero, independente do t. Então a gente não precisa se preocupar com ela, né? Porque se tu está multiplicando uma coisa sempre positiva, se é negativo com positivo, vai dar negativo. Se é positivo com positivo, vai dar positivo. Então não precisa se importar. A gente tem que se importar com esse lado de cá. Então, vamos lá, vamos montar a seta aqui. Como ele não deu restrição, vamos imaginar aí qualquer período de tempo. E aí, vou marcar aqui o zero. Não, vou marcar só o 1 meio. Tá bem aqui 1 meio. Ele é o nosso único ponto crítico. Não existe nenhum outro ponto crítico. E aí eu posso pegar um valor antes do 1 meio e depois do 1 meio. Depois do 1 meio eu vou escolher o 1. Se eu botar 1 aqui e fizer as contas, na hora que eu substituir 1 aqui, vai ficar 6 menos 3. Vai dar 3, que é uma coisa positiva. Então vai ficar positivo vezes alguma coisa positiva. Positivo vezes positivo vai dar alguma coisa positiva. Então significa que a primeira derivada deu positiva. E se ela deu positiva, ela tem que ser positiva em todo o intervalo. Por quê? Porque ela só pode trocar de sinal nos pontos críticos. Então daqui para lá é sempre positivo. E o único ponto crítico é esse, né? E aí eu vou escolher outro valor, aqui eu vou escolher o zero. Se eu botar o zero lá, vai ficar 6 vezes zero, que dá zero. Vai ficar 0 menos 3, vai dar menos 3. Menos 3 vezes alguma coisa positiva vai dar uma coisa negativa. Então, nesse intervalo aqui, a função decresce. E aí, uma das coisas interessantes que a gente consegue observar é que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Se a função está decrescendo, e aí no 2 ela passa a crescer, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Beleza? Então, como pedido aí, a gente encontrou os pontos críticos. Os pontos críticos eu vou botar aqui. Ele é apenas o 1 meio, ou 0,5, como você preferir. E os intervalos de crescimento, o intervalo de crescimento é de meio até infinito, mais infinito, né? E o intervalo de decrescimento, aqui também é outro ponto que pode bater aqui. A pessoa pode desconsiderar a parte em que o tempo é negativo. Ele pode dizer, não importa a parte em que o tempo é negativo, porque não faz sentido antes. Então, ele pode esquecer essa parte, do zero para lá. Ou então ele pode dizer, por exemplo, no tempo menos 1, ele pode chegar e dizer, foi 1 segundo antes de eu começar a cronometrar. Então, vale as duas interpretações, beleza? Vale tanto a interpretação de tempo negativo, quanto a de... Tanto exclui essa parte, tanto deixa essa parte. Então, aqui pode ter dúvidas, né? Mas, do mais, eu vou botar aqui excluindo essa parte, porque a maioria das pessoas não entende, sei lá, não entende essa parada de tempo negativo. Então, vou colocar de 0 até meio. Beleza? Então, aí o ponto crítico, intervalo de crescimento e intervalo de decrescimento. Como eu falei, aqui podia ser um menos infinito, mas aí vai da interpretação e aí tem que ver se seu professor aprova, se seu professor não gosta. Tem que conversar com ele aí. Beleza? É só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Crescimento, decrescimento? Não, tem não.
Então, para aí, pausa aí e pergunta pro seu professor se para ele faz sentido o tempo negativo. Se o tempo menos um significa 1 segundo antes de você zerar o cronômetro.